no nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu creio de todo o meu coração, que tanto a palavra que pregarei agora domingo pela manhã, quanto a palavra que pregarei domingo pela noite, hoje de manhã e hoje à noite, são palavras muito importantes para os dias que vivemos nesta terra, neste mundo. As realidades em que as pessoas estão imersas, as dificuldades contra as quais todos nós estamos enfrentando, estamos lutando, tanto como indivíduos, como família e, por que não dizer, como ministério. Essa é uma palavra que eu gostaria que viesse a toda a igreja. E aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem pela live, por favor, se você puder, compartilhe essa palavra. Não estamos valorizando a nossa pessoa, o que transmite a palavra. Como muito bem já foi dito, e eu creio assim, não é frase minha, mas de John MacArthur, esse pregador, esse conservador, mas homem de Deus, ele diz: o poder não está no mensageiro, mas está na mensagem. Então, compartilhe a mensagem. Valorizamos a palavra de Deus. E quero abrir um parênteses antes de iniciar. Leia a palavra, estude a palavra. John Piper diz que a fé vem pelo ouvir, como nos diz as Escrituras, o ouvir a palavra de Deus, o estudar a palavra, o conhecer a palavra. Se o conhecimento da palavra nos traz fé, John Piper afirma: a falta de conhecimento, a falta de estudo, a falta de leitura também nos deixa carentes de fé. Então, não permita que a tua vida seja definhada em fé, que ela seja fortalecida. Estude e estude bastante, leia e leia muitíssimo a palavra da verdade. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, aproveite isto. Nós dizemos, os dias são difíceis, mas Deus nos deu o privilégio de, em nossos dias, termos acesso à Bíblia, podermos ler a Bíblia, e isto nos será cura, isto nos será força, poder para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. O que eu desejo falar nesta manhã é sobre uma bênção selvagem, uma bênção poderosa, uma bênção de Deus que ultrapassa todo e qualquer obstáculo e impedimento. Essa bênção existe, essa bênção está à nossa disposição. A Bíblia diz: abençoe-nos, ó Deus, e até os confins da terra te temerão. Nós necessitamos de bênção e seremos abençoados. Mas temos que reconhecer que a bênção traz os seus cuidados, traz as suas cargas. Explico melhor com um texto inicialmente, embora não seja o nosso texto principal, mas inicialmente vamos ao livro de Deuteronômio. Ao livro de Deuteronômio, no capítulo de número 1.
quando Moisés vai abençoar o povo, e ele então repete diante de todo o povo toda a palavra, a lei do Senhor. Isto é o livro de Deuteronômio. É o final da jornada no deserto. É um momento em que o povo se prepara para a conquista. E Moisés, então, começa uma retrospectiva, não apenas da história daquele povo, do caminhar daquele povo no deserto, mas, acima de tudo, dos princípios de vida que darão vitória àquele povo, que é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. E Moisés, aqui no versículo 11, salienta uma verdade. Vamos um pouco à frente, o versículo 10. O Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Amém? Como suportaria eu, sozinho, o vosso peso, e a vossa carga, e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Que Deus abençoe a sua palavra. A bênção de Deus, porque esta bênção do Senhor, Moisés reconhece que foi o que fez aquele povo crescer, se multiplicar. Então, a bênção do Senhor, neste texto, está intimamente relacionada com o crescimento numérico do povo, com o crescimento do número dos filhos de Israel. Mas a bênção traz também consequências, não só as boas consequências, mas traz peso. Veja o que Moisés fala sobre esta bênção, que traria a ele um peso que ele sozinho não poderia levar. Moisés sozinho, estava quando ouviu o Senhor, e o Senhor lhe disse no Sinai: volta, Moisés, ao Egito, e dize a Faraó: deixe o meu povo ir para que me adore. Moisés sozinho está ali, enfrenta aquela situação, vence a Faraó, vence o Egito. Moisés sozinho ergue a sua mão saindo do Egito, sendo perseguido por Faraó e seu exército, por 600 carros de guerra. Moisés ergue a sua mão e sozinho divide o mar. Então eu direi a você, há um desafio maior do que vencer a maior potência mundial da Terra. Há um desafio maior do que fazer um milagre extraordinário, como abrir o mar e o povo passar a pé enxuto. E este desafio, que é maior do que estes outros desafios, é conduzir o povo de Deus. Sozinho Moisés podia abrir o mar vermelho, mas sozinho não podia levar o povo. Ele precisava de ajuda.
E nós temos que ver que este é o maior desafio. O maior desafio não está em vencer os principados e potestades, não está em vencer a oposição maligna de uma cultura contra a cultura cristã. O maior desafio não está em executar prodigiosos e extraordinários milagres que nunca ninguém viu antes, porque o que Moisés fez, nunca ninguém havia antes feito. O maior desafio está em levar o povo de Deus ao propósito de Deus para este povo, para a conquista da terra prometida. Conduzir o povo, pastorear o povo, é o maior desafio. Não desvalorizando os demais desafios, não menosprezando as demais batalhas, não menosprezando a luta contra principados e potestades, contra poderes dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, porque essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha. Mas sabedores de que há um desafio maior do que vencer o diabo, do que vencer a Faraó, porque quem é o Faraó deste mundo? O mundo jaz no maligno. Satanás é o Faraó deste mundo. Este Faraó tem um coração duríssimo, não se quebranta jamais. Você terá que obrigá-lo pelo poder de Deus. Mas há um desafio maior. E um desafio que vem a nós por causa da bênção. Meus irmãos, nós queremos a bênção. Eu quero a bênção, você quer a bênção, você que nos ouve e nos vê, você que participa da live agora, você deseja a bênção, mas a bênção traz peso, traz também desafios. Se Deus nos abençoasse, a todos, do menor ao maior, de maneira extraordinária, no exemplo de uma bênção econômica, apenas uma bênção econômica, que não é a principal das bênçãos. De que adianta uma bênção econômica e não ter bênção na sua saúde? Mas é um tipo de bênção. E se Deus te abençoa de uma maneira extraordinária, inacreditável, sobrenatural, e de repente todos enriquecem, vamos somente levantar essa suposição. Bem, nós teremos um problema, porque provavelmente todos irão adquirir um veículo, todos irão adquirir uma melhor casa, porque eu imagino que são algumas coisas que, quando as pessoas têm recursos, elas fazem, além de outras coisas. Vamos ter que ter um estacionamento. Por quê? Porque uma bênção traz consequências. Se Deus nos multiplica numericamente, se Deus nos multiplicasse, como aqui diz, 1000 vezes mais, você tem ideia do que seria isso? Nós não falaríamos mais em dezenas ou em centenas, nós falaríamos em unidade de milhares. E o que aconteceria? Esse lugar que hoje estamos seria sobremodo pequeno para nós. E teríamos o desafio de um outro lugar, de outras coisas, porque bênção traz com a bênção desafios, mas vale a pena. Não desanime por causa das lutas que a bênção trará. E bênçãos, nós temos que entender que demandam de nós esforço e trabalho. Para Deus nos abençoar, Ele nos dará trabalho, porque a Bíblia diz: abençoarei a obra de suas mãos, ou literalmente o trabalho de suas mãos.
o trabalho de suas mãos. Então, não existe bênção que não seja, nesse aspecto, trabalhosa. Bênção que traz trabalho. Abraão foi abençoado, mas trabalhou muito. Isaac foi abençoado, mas trabalhou muito. Jacó foi abençoado, mas trabalhou muito. E você encontra isso nas Sagradas Escrituras, texto após texto após texto. E a bênção que o Senhor tem para nós é uma bênção que eu chamarei agora de uma bênção selvagem. Quando Deus, criando os céus e a terra e tudo que neles há, disse: produza a terra. A terra imediatamente começou a produzir. A terra obedece até hoje a palavra de Deus, que diz: produza. E a terra produz. Se não houver homem que a cultive, a terra produzirá. A terra avançará. Fizeram a famosa Transamazônica e, passado algum tempo, tiveram um grande problema. Por quê? Porque a selva não respeitou o trabalho que foi feito. A selva avançou, a selva agressivamente obedeceu aquele mandamento original na criação: produza. E a terra produz. E então, quando Deus dá uma palavra de ordem, essas são as verdadeiras palavras de ordem. Porque muitos hoje se atrevem a dizer uma palavra de ordem, mas é palavra deles. E essa palavra de ordem tem que vir da boca do Senhor, que ela passe pelos nossos lábios, mas que ela surja da boca de Deus. E então, acima de tudo, nós temos que fazer o quê? Pegar promessas, pegar palavras que estão nas Escrituras, que foram proferidas por Deus, e trazer essas palavras às nossas vidas. E quando nós somos abençoados, Moisés disse: o Senhor vos abençoou, de modo que já sois numerosa multidão, como as estrelas do céu. Aquela promessa que Deus fizera a Abraão e que não se limitava. Outra coisa que temos que entender: que Deus nos abençoe e nos abençoe muitíssimo. Não limite a bênção de Deus no que você já alcançou. Que Deus vos faça 1000 vezes mais numerosos. 1000 vezes mais. Se Moisés já pedisse 10 vezes mais, já seria muito. 1000 vezes mais é algo impensável. Então Deus quer fazer o impensável, o inacreditável, o extraordinário em minha vida e na tua vida. Agora, vamos ver esta bênção selvagem, esta bênção extraordinária, este crescimento de Deus, e você entenderá o porquê eu estou dizendo que essa é uma palavra muito importante para os dias que vivemos, para o momento que vivemos. Venha comigo ao livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo é introduzido, esse livro que nos fala da libertação do povo de Deus do Egito e de sua peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida. Êxodo é introduzido pelos problemas pós a morte de José e de quando se levantou um faraó que não conheceu a José, que não tinha, portanto,
nenhuma afeição ou gratidão pelo que José havia feito em benefício ao Egito. E aqui nos diz sobre como Faraó usou de astúcia para poder prejudicar o povo de Deus, até chegar àquela famosa lei, onde Moisés nasceu no meio daquela situação, daquela realidade que era todo filho homem deveria ser morto. O diabo sempre deseja eliminar crianças. Ele sempre deseja isto. Nós devemos lutar por um princípio fundamental, por um maior direito que existe. As pessoas falam hoje de muitos direitos e levantam inúmeras bandeiras, mas o maior direito que há de se lutar, e sem possuir este direito, nenhum dos outros direitos de nada valerão, é o direito à vida. É o direito à vida. Nós precisamos lutar pelo direito à vida. E então, aqui encontramos no versículo de número 7, mas, diz a palavra, os filhos de Israel foram fecundos. Deus os multiplicou de maneira extraordinária. E aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Isso é algo interessante. Por quê? Porque quando a família de Jacó, cerca de 70 pessoas, entraram no Egito, eles foram limitados a uma terra. Muitas vezes a vida, muitas vezes o mundo, muitas vezes as forças que existem nessa existência tentarão limitar a cada um de nós. Você pode ficar aqui, mais do que aqui você não poderá ir. Quantas vezes estamos sendo limitados? Mas essa bênção fez com que eles rompessem o limite. E a Bíblia diz, e a terra, aleluia, se encheu deles. Eu quero dizer uma coisa, a vida nos limita, a capacidade que temos nos limita, a economia que temos nos limita, há tantas limitações, mas há uma bênção que vence toda e qualquer limitação, a bênção do Senhor. E aqui então diz, foram fecundos. Eu li um comentário deste texto, feito por um dos maiores comentaristas do Velho Testamento no povo judeu da história, Hillel. E Hillel diz que isso significa dizer, na língua hebraica, que não apenas eles foram fecundos, não havia abortos em Israel. O que isso significa para nós? Isso significa o seguinte, e agarre essa verdade, não havia insucesso em Israel. Não havia insucesso.
Toda gestação era bem-sucedida. Não havia fracasso, não havia insucesso. No nome de Jesus, eu quero declarar sobre nossas vidas que não haja insucesso. O insucesso vem por diversos motivos. O insucesso pode vir, como eu disse, por diversas causas. Mas não importando que causas pudessem provocar isto, aqui esta bênção fez com que não houvesse insucesso. Não apenas não houvesse insucesso. Essa não é uma bênção que apenas faz com que o que surge em você seja bem sucedido. Faz com que isto cresça. Cresça. Uma coisa é ter a bênção. Ter a bênção é algo maravilhoso. Mas ter uma bênção que aumenta é ainda melhor. Amém? E aumentaram, e sempre há algo como uma interjeição. Não apenas aumentaram, mas aumentaram muito. Muito. O crescimento era tão assustador que assustou o Egito. Assustou o Egito. Esse era um crescimento assustador. Segundo alguns estudiosos judeus, para alcançar o número que eles alcançaram nas contas bíblicas, os números bíblicos. Eu não sei de onde eles tiram estes números, mas dizem esses estudiosos que houve momentos em que as mulheres de Israel eram tão fecundas, que elas não tinham apenas uma criança, elas tinham gêmeos, trigêmeos, e chegaram a ter sextuplos. Você pode imaginar, para um momento como eles viviam, um povo que crescia desta forma. Eu não posso afirmar que isto que nos dizem é verdade, que foi assim que aconteceu. Tomo sabedor que eles conhecem tradições, que eles conhecem histórias a respeito do povo de Israel nesses tempos. Mas eu não quero afirmar, mas eu sei do seguinte: algo de extraordinário aconteceu, que deu medo. Não pense que todo mundo ficará contente com a tua bênção, que todo mundo ficará alegre que você está prosperando e prosperando muito em todos os aspectos. Haverá aqueles que serão tomados de inveja, haverá aqueles que serão tomados de cobiça, de ganância contra você. Haverá aqueles que simplesmente se irritarão com a sua felicidade, com a sua bênção, porque a gente é assim. Nem todos estarão contentes, mas sobre tudo isso, Deus nos dará vitória. A Bíblia diz: não os temais. Não os temais. E a Bíblia então diz: eram fecundos, cresciam, e não só cresciam, se multiplicavam. Eu quero chamar a atenção para isso. Imagine uma bênção que surge em sua vida, que não apenas surge em sua vida, mas essa bênção cresce em sua vida. Isso já é algo tremendo.
Mas essa bênção não só cresce, ela se multiplica. Ela se multiplica. Essa bênção que surge, essa bênção que cresce, essa bênção se multiplica. E bênção se multiplica em quê? Em outras bênçãos. Amém? Então, Deus tem para nós uma bênção que surge, uma bênção verdadeira, uma bênção real, uma bênção que cresce, uma bênção que não só cresce, uma bênção que se multiplica. Como aqueles que nasceram, que eram bênção. Quantas pessoas hoje dizem que crianças, que filhos são problema, que filhos são dificuldades. Filhos trazem consigo muitas preocupações, porque são filhos, obviamente. Mas filhos, biblicamente, não são problemas. Filhos, biblicamente, são bênçãos. Filhos, biblicamente, não apenas surgem em nossa vida, eles crescem em nossa vida, e eu oro a Deus que eles se multipliquem em nossa vida. Que venham os netos, que venham os bisnetos, que venham os tataranetos, porque eu pretendo viver muito. Que venham os tataranetos. Então, essa era uma bênção que surgia, era uma bênção real, uma bênção verdadeira, que não somente surgia, mas crescia, que não somente crescia, mas se multiplicava em outras bênçãos. E agora, grandemente se fortalecia. Dizem os estudiosos da língua hebraica que muito difícil de traduzir, que foi traduzido como grandemente. Porque aqui há uma expressão que literalmente poderia ser dita como e muito, mas muito mesmo se fortalecia. Essa é uma bênção que não somente ela surge, é real, é verdadeira, mas ela aumenta, ela cresce, ela não apenas cresce, ela se multiplica em outras bênçãos, algo extraordinário, sendo nós assim multiplamente abençoados, mas além de tudo isto, muito e muito mesmo se fortalece. Essa é uma bênção forte, espantosamente, extraordinariamente forte, porque é uma bênção que vem simplesmente do onipotente Senhor. Então temos uma bênção real, uma bênção verdadeira, uma bênção que está na nossa vida, que surge na nossa vida, que não apenas surge, mas cresce na nossa vida, que não apenas cresce, mas se multiplica em muitas outras bênçãos, uma bênção que traz outras bênçãos. E que em tudo isto, a bênção e as bênçãos se fortalecem espantosamente. Essa não é uma bênção débil. Essa é uma bênção forte. E essa não é apenas uma bênção forte. Essa é uma bênção muito forte. Essa é uma bênção grandemente forte. Essa é uma bênção espantosamente forte. É uma bênção que espanta, que causa tanto medo como admiração, porque ela é espantosa. Ela é espantosa. Ela é uma bênção tremenda, de maneira que eles romperam os limites que lhe foram
impostos. Quantos limites te são impostos? A economia me limita. Eu digo a Deus, o que me falta não é fé, o que me falta é dinheiro. A economia me limita. A saúde me limita. Quantas coisas queremos fazer, mas nos falta saúde para fazer. Bem, essas pessoas foram abençoadas e venceram os limites que lhe foram impostos. E eu quero dizer a você que você vencerá os seus limites que lhe foram impostos. A vida nos impõe limites. E quantas vezes nós necessitamos, ó Deus, ajuda-me. Ó Deus, socorre-me. Ó Deus, abençoa-me. Quantos limites existem hoje? E pessoas estão limitadas hoje, estão sofrendo hoje, estão vivendo limitações. No nome de Jesus Cristo, você vencerá a sua limitação. Você vencerá sua limitação física, sua limitação intelectual. Eu tenho, e eu digo, se você crê na bênção, aplique-se na bênção. Uma limitação intelectual, línguas. Falo um pouco de uma língua, falo bem mais de outra língua, mas eu sou carente em vários idiomas. E eu tomei uma decisão. Eu disse, Deus, abençoa-me. E passei a estudar. Eu sei e eu creio que Deus pode dar o dom e uma pessoa... Eu vou dizer um absurdo, mas eu já vi acontecer, tá? Pessoas que nunca falaram uma palavra de um idioma e que veio uma unção de Deus e elas começaram a falar. Eu creio nisso. Eu não sei se você crê nisto, mas eu creio nisto. E eu já vi isto. Eu tenho alguns amigos que, entre os idiomas que Deus lhes abriu a mente, e os invejo, porque a mim Deus manda estudar. A ele Deus deu de uma maneira assim gratuita. Foi o inglês. Um amigo meu, um conhecido de ministério, Deus de repente, ele estava no meio, e ele precisava, e Deus, lhe deu o inglês. E ele começou a falar. E fala até hoje. E já traduziu livros. Isso é dom mesmo. Isso é dom mesmo. Eu creio nisso, mas a bênção que Deus nos dá, normalmente nós temos que nos aplicar. Se Deus desse uma bênção, essa bênção de multiplicação, e se o povo não se esforçasse em gerar filhos, isso não aconteceria. Então é uma bênção em que Deus te dá e abençoa o teu esforço, e o teu esforço tem grande resultado. Mas Faraó não viu aquilo com bons olhos. Como disse, nem todos verão isso com bons olhos. Houve um poder tremendo, um poder como Faraó, como o governo do Egito, que buscou intervir, os afligiu, os sobrecarregou. Para quê? Para que de alguma maneira eles pudessem parar. O que hoje acontece nas nossas vidas? Quantas aflições, como sobrecarregados estamos, quanto aflitos estamos, pessoas que já não mais dormem direito, pessoas que já não mais comem direito, ou comem muito, ou comem pouco, porque por ansiedade, por aflição, e eu poderia citar um monte de coisas que estão acontecendo em nossos dias e que possivelmente acontece na vida de alguém que hoje assiste a esta palavra. Eu quero dizer que se o Senhor é contigo, e Ele é, você vencerá todas essas coisas. Vencerá todas essas coisas.
aqui nos fala que eles usaram de astúcia. Faraó disse: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com ele, para com o povo, para que não se multiplique. Esse era o desejo de ter a bênção. A bênção era a multiplicação, e nós vimos que era extraordinária. E Faraó se preocupou, disse: usemos de astúcia. Vamos ser astutos para com esse povo. Deixe-me dizer uma coisa: o diabo sabe que nós somos mais numerosos, você está me ouvindo? E que nós somos mais poderosos do que ele. Mas ele usa de astúcia, ele nos engana para que pensemos que somos menores e mais fracos. E através desta mentira, desta astúcia, ele domina. E muitas foram as astúcias e oprimiram e trouxeram opressão. Eu não sei o que nos aguarda no futuro. Não estou aqui para defender bandeira A, bandeira B ou qualquer outra bandeira. A bandeira que eu defendo é a bandeira do Evangelho. A bandeira que eu defendo é a bandeira da Palavra de Deus. E eu creio que nenhuma situação, em outra situação, somos sempre em Cristo Jesus mais que vencedores. Eu creio nisso de todo o meu coração. Então não estamos aqui para fazer uma apologia, não estamos aqui para defender uma ideologia. Cuidados com as ideologias, porque normalmente as ideologias podem se tornar idolatrias. Cuidado com elas. Tenha um valor acima de todos. Não julgo a escolha, a preferência de cada um, mas tem um valor acima de todos, que é a palavra de Deus, a pessoa de Deus. Ponha a tua esperança, a tua confiança no Senhor. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que ter sua postura, eu não estou aqui dizendo que você não tem que ter a tua escolha, eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter a tua preferência. Eu sempre digo, deste púlpito, da minha pessoa, você não ouvirá uma orientação do que você deve fazer fora do que está nas Escrituras. Nós iremos falar o que está nas Escrituras. E então, como vencer tamanha oposição? Tamanha pressão com esta bênção selvagem? Esta bênção agressiva? Esta bênção onipotente? Esta bênção, então, tão poderosa? E veja, o versículo de número 12 do capítulo 1 de Êxodo nos traz uma grande palavra. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. A bênção não foi detida. Parece que essa bênção, quanto mais provocada, mais cresce. Aleluia! Eu preciso dessa bênção. Você precisa dessa bênção.
Nós precisamos de uma bênção que quanto mais tentam sufocá-la, tentam apagá-la, tentam eliminá-la, tanto mais ela cresce. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Esse quanto mais e tanto mais é a tradução de uma palavra, um verbo hebraico, que é o verbo paras. O verbo paras deu origem a um nome nas Sagradas Escrituras, que é o meu desejo que todos nós nos tornemos o nome Pérez. Porque o verbo paras, que é esse quanto mais, tanto mais, essa ação de quanto mais, tanto mais, é o verbo romper. Quando te impõe, e você tem o verbo paras em sua vida, nada te para. Fazendo um trocadilho. Você rompe, aleluia. Você se torna um Pérez, um rompedor. Você vai sair deste lugar hoje sendo Pérez. Um rompedor. Um rompedor das dificuldades, um rompedor das aflições, um rompedor das limitações, um rompedor das opressões, um rompedor. O verbo paras, que é romper, ele tem um significado que, segundo os conhecedores da língua hebraica, poderia ser identificado de uma forma tríplice. A primeira delas é um rio que transborda e que suas águas arrastam tudo. É esse o poder da palavra paras, do verbo romper, da bênção de ser um rompedor. E a Bíblia não diz, do seu interior fluirão rios de água viva. O segundo sentido deste verbo romper, da palavra paras, é um exército que não se detém e que derruba toda e qualquer muralha visando a conquista. Não importa o tamanho da muralha, este exército, você tem uma bênção que não é unitária. Esta bênção é um exército. Você está me ouvindo? É um exército que vai romper, que vai derrubar toda e qualquer muralha. Estão nos murando. Quantos já não se sentiram assim, murados? Quantos já não se viram diante de um muro, de uma muralha inexpugnável? Não haverá mais muralhas inexpugnáveis. Por quê? Porque há uma bênção que é um exército que derruba, e como disse Jesus, não ficará pedra sobre pedra.
O Senhor aplicou isso a respeito do templo, a respeito do que aconteceria em Jerusalém, mas nós agora aplicamos isto com toda a liberdade, crendo em Cristo, sobre como construíram a coisas que foram feitas para nos limitar, para nos colocar do lado de fora, ou para não nos permitir ir para fora. Há coisas que foram feitas, que foram construídas, há muralhas levantadas contra nós. Deus derrubará estas muralhas pelo poder do Senhor. Por último, o sentido deste verbo paras, romper, quanto mais, tanto mais. É explosão incontrolável de um vulcão. Um vulcão, quando entra em erupção, é uma das maiores forças da natureza. Podemos ver enormes rochas lançadas a quilômetros, nuvens que alcançam quilômetros de extensão, raios, sim, raios surgem, tamanha a manifestação de poder. E eu quero dizer a você, no nome de Jesus Cristo, que há um poder, o que isso significa dizer? Impossível de ser contido. É uma erupção. É impossível de ser contido. E esse poder é o poder rompedor de Deus. Esta bênção agressiva, esta bênção selvagem, esta bênção abençoadora acima de tudo, e que vencerá todo e qualquer obstáculo. Sabe o que eu percebo? Mesmo na estratégia de Faraó, quando baixou o decreto, é que não deu certo. Porque depois, quando Moisés vai lá, o povo de Israel continua numeroso como sempre. E há homens. Faraó fez de tudo. Mas eu me atrevo a dizer, fracassou. Fracassou com Moisés, fracassou com o povo de Israel e fracassará conosco, porque maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Então eu quero orar nesse momento. Talvez haja pessoas que estejam nos assistindo, que digam, eu queria tanto isso, porque isto é uma verdade para quem tem Cristo. E se você ainda não tem Jesus, eu gostaria muito que você tivesse essa realidade. Mas, infelizmente, essa realidade não estará na tua vida, porque ela só vem à tua vida através da bênção, da maior bênção de todas, que é ter a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, em primeiro lugar, antes de orar por todos nós e que Deus nos abençoe, eu quero orar para que as pessoas possam aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E essa bênção, então, possa se manifestar na vida dele. E então oraremos por essa bênção na vida de todos nós. Senhor Jesus, eis essas vidas que hoje nos ouvem, que hoje nos assistem, que hoje participaram dessa palavra e tomaram uma decisão, a maior decisão, a melhor decisão de suas vidas, que é aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vem, faz morada nele, Senhor, mostra a tua bondade, a tua fidelidade, a tua bênção a todos eles, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora sim, Senhor Jesus,
Eu oro por minha vida, eu oro pela vida dos meus irmãos que aqui estão, eu oro pela vida daqueles que não estão aqui, mas que intercedemos agora. Estamos vivendo pressões de todos os lados, no mundo inteiro. Pessoas falindo, pessoas, Senhor, se angustiando, pessoas se desesperando. Nós necessitamos de uma bênção, que quanto mais somos atacados, afligidos, oprimidos, tanto mais crescemos e nos multiplicamos. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, que esse sobrenatural de Deus comece agora, imediatamente, em nossas vidas, uma bênção selvagem. Uma bênção que exista, que seja real, uma bênção que cresça, uma bênção que se multiplique, uma bênção que se fortaleça, uma bênção que quanto mais tentam impedi-la, tanto mais ela prevalece, rompendo todos os limites, sendo, Senhor, uma inundação que leva tudo que está diante de si, sendo um exército que derruba muralhas, sendo, Senhor, uma erupção impossível de se conter. É o que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém?